Sim. Isso. E aí, pessoal, tudo bem? Agora vamos aprender um pouquinho sobre os principais modos ventilatórios: PCV, VCV, PSV e CPAP, além de fazer a introdução ao estudo das curvas. Essa parte do curso é muito importante para o aprendizado de ventilação mecânica e que você consiga posteriormente identificar, os problemas relacionados à ventilação mecânica. Então vamos começar com o caso clínico a partir de agora. O curso sabem, agora vamos falar sobre a escolha do modo ventilatório, são os fundamentos da ventilação mecânica. Então lá, você está lembrando o caso, você está atendendo o plantão, né? Está no plantão atendendo a dona Dixtalina, que é mãe de Genésio, seu amigo da faculdade, né? Que ela está internada com quadro de pneumonia grave e insuficiência respiratória. Então, você decidiu intubar, realizou a intubação endotraqueal nela sem intercorrências, né? Realizou a verificação do posicionamento do tubo, auscultou bilateralmente, com a presença de murmúrio vesical bilateral, certo? E aumentou, assim que intubou, botou uma oferta de oxigênio de 100%. Realizou a aspiração das vias aéreas e, nesse momento, você precisa escolher o modo ventilatório que vai ser utilizado de dona Dixtalina. Então, você dá de frente com aquele aparelho de ventilação mecânica cheio de botões, cheio de ajustes para serem feitos, você vai avaliar qual que você fez, tá bom? Então, o que você aprendeu é o seguinte, é que existem alguns ajustes iniciais que sempre precisam ser realizados. Então, assim que intubar o paciente, principalmente pacientes que estão com hipoxemia, você vai botar FiO2, a fração expiratória de oxigênio, de 100%. Sempre desmamar assim que possível, tá? A PIP, que é a pressão expiratória final, sempre colocar em torno de 5 centímetros de água a princípio, tá? A gente chama isso de PIP fisiológica, talvez esse nome nem seja tão adequado chamar isso de PIP fisiológica, mas é uma PIP que evita o colabamento alveolar, o colapso alveolar. Uma pressão expiratória, se você estiver ventilando a pressão, botar uma pressão expiratória em torno de 15 centímetros de água, tá? Esperamos um volume corrente em torno de 6 ml por quilo, que no caso aí para ela vai dar em torno de 420 ml. E vamos estabelecer uma pressão máxima para evitar o barotrauma, em torno de 35 centímetros de água, para evitar o barotrauma e o surgimento de um pneumotórax. A frequência respiratória a gente vai colocar entre 12 até 16, aí está 15 até umas 16 incursões respiratórias por minuto. Uma pausa inspiratória quando achar necessário. A pausa inspiratória para realizar medidas de mecânica alveolar tem que ser de pelo menos 0,3 segundos. Tá? E um tempo inspiratório você vai botar entre 0,8 a 1,2 segundos, tá certo? Então, bota aí, pode botar 0,8 sem problemas até 1,2. E o fluxo vai ser ajustado de acordo com a necessidade, tá? A princípio, eu sugiro vocês colocarem um fluxo de 30 litros por minuto, tá? Então, vamos lá. Agora que você precisa escolher qual é o modo ventilatório. Então, existem dois tipos principais de modos ventilatórios. O modo controlado e o modo assistido. Qual é a diferença? Pessoal, o modo controlado, quem controla toda a respiração do paciente é o aparelho de ventilação mecânica. Ele vai dar a pressão, a frequência respiratória, entre os outros parâmetros. No modo assistido, quem determina não é o aparelho. O aparelho ele faz alguns ajustes, uns pré-ajustes, mas quem vai determinar o início da ventilação é o paciente. Eu não estou entendendo. Vamos lá, vamos ser mais objetivo. No modo controlado, quem faz o disparo de cada ciclo respiratório, ou seja, o início da inspiração, o disparo, é a programação do ventilador, de acordo com a frequência respiratória. Então, você bota lá uma frequência respiratória entre 12 e 16, digamos que 12, colocou 12 incursões respiratórias por minuto, tá? Então, quando você bota 12 incursões respiratórias por minuto, no modo controlado, a cada 5 segundos vai ter um disparo. Então, isso se chama modo controlado. O modo assistido, não. O modo assistido, quem determina o início da ventilação mecânica é o paciente, através do seu esforço respiratório. O paciente tem drive, ele tenta respirar, sendo que ele não consegue, ele tenta respirar, o aparelho entende que o paciente quer respirar e acontece um ciclo respiratório. Ele abre a válvula e joga o ar para dentro do pulmão do paciente.
Ok, mas como é que o aparelho vai adivinhar que o paciente está querendo respirar? O aparelho ele tem um ajuste chamado de sensibilidade. A sensibilidade é a forma no qual o aparelho entende que o paciente quer respirar. Essa sensibilidade pode ser de duas formas, ou a pressão ou a fluxo. Se for a pressão, pressões inspiratórias lá intratorácicas entre menos, que no caso são negativas, né? Para o paciente tentar respirar, ele faz uma ligeira pressão negativa dentro do tórax, entre menos 0,5 centímetros de água a menos 2 centímetros de água. E essa sensibilidade também pode ser programada a fluxo. Então, você pode estabelecer fluxo entre 2 a 6 litros por minuto. A sensibilidade pode ser a pressão, ou como é que o aparelho entende que o paciente quer respirar? Através da sensibilidade. E se essa sensibilidade for ajustada a fluxo, vai ser fluxo entre 2 a 6 litros por minuto. Tá? Então, essa é a forma que a gente consegue diferenciar os dois tipos de modos ventilatórios. O controlado é que quem inicia cada ventilação ao aparelho, e o assistido, quem inicia a ventilação, quem dispara é o próprio paciente com a ajuda do aparelho, ou seja, o aparelho só assiste o paciente na respiração. Ok, mas que ruim, né, esse modo controlado, porque assim, o paciente ele não respira 12 vezes por minuto durante o dia inteiro, existem demandas diferentes, às vezes o paciente está um pouquinho mais cansado, ou o paciente está mais tranquilo, ou está agitado, ou está sentindo dor, ou está dormindo, então a sua frequência respiratória ela varia muito durante o dia. E você não vai ficar ajustando a frequência respiratória o tempo todo. Então, poderia acontecer assincronia, o paciente ia começar a brigar com o modo ventilatório, no caso do modo controlado, né? Então, é isso que pergunta aí Marina, sua estagiária, diz, olha, deve ser muito ruim, não tem nenhum modo ventilatório que fosse controlado, mas que o aparelho pudesse conseguir se ajudar, aumentando a frequência respiratória de acordo com a demanda do paciente. Sim, existe o chamado modo assistido controlado. Então, o modo assistido controlado, você programa a frequência respiratória do paciente, certo? Digamos, você colocou lá 12 centímetros de água, ou desculpe, 12 incursões respiratórias por minuto, 12, tá? Então, a cada 5 segundos vai ter um ciclo respiratório. Mas, quando o paciente quiser respirar 15 vezes, 16, o aparelho entende que ele quer respirar mais, uma frequência respiratória maior, através da sensibilidade. Então, esse ajuste da sensibilidade ele foi incorporado aos modos controlados. Então, o que é o modo assistido controlado? É o modo que o paciente consegue disparar a ventilação também. Então, é o modo que você ajusta a frequência respiratória, mas também tem um ajuste da sensibilidade. Agora, eu vou contar um segredo para vocês. Não existe mais modo puramente controlado, porque assim, esses modos puramente controlados, você dá para perceber que faz com que exista muito desconforto respiratório e assincronia esse paciente-ventilador, porque a demanda do paciente não é fixa. Só se ele tiver o quê? Anestesiado, bloqueado, e aí sim você deixa o aparelho controlando toda a respiração do paciente. Pois é, então assim, esses modos controlados hoje são restritos praticamente a aparelhos de anestesia, ventiladores mecânicos de aparelhos de anestesia. Até os aparelhos mais antigos de ventilação mecânica, eles não têm mais o modo puramente controlado. Hoje em dia nós temos praticamente todos os modos são assistido controlado. Certo? Você tem o modo assistido, que é só o suporte, né? E tem os modos assistido controlado, ou seja, incorporaram a sensibilidade no modo assistido. Tá? Então vamos para nomenclaturas. Vamos falar das nomenclaturas, tá? Então assim, existem nos modos controlados, você pode controlar a pressão inicialmente, né? Ou pode controlar o volume. Então, no caso de um modo ventilatório que é controlado a pressão, então eu chamo de ventilação controlada a pressão. Então vai ser PCV. Se o modo é controlado a volume, então eu vou chamar ele de VCV. Então, os modos controlados, eu vou chamar assim, quando a gente chama controlado, aí você já pensa, é assistido controlado, porque não existe mais puramente controlado, é assistido controlado. Então, você vai lá, existem dois modos, que é o PCV e o VCV. O PCV é a ventilação controlada a pressão e o VCV é a ventilação controlada a volume. Tá? Então, é PCV e VCV. Ok? São os modos controlados que a gente chama de assistido controlado. Pode ver que lá no seu aparelho
sempre depois do PCV, do VCV, em algum lugar vai ter AC. É PCV AC, ou seja, PCV assistido controlado, VCV assistido controlado. Tá? E o modo assistido? O modo assistido, nós temos dois principais modos, que é o quê? O modo que é a ventilação com pressão de suporte, que a gente chama de PSV, e a pressão contínua nas vias aéreas, que é o CPAP. Então, existem dois principais modos assistidos, PSV e CPAP. Então, na sua prática clínica, no seu dia a dia, você vai usar um desses 4 modos ventilatórios. Explico já, certo? Você vai usar o PCV ou VCV nos modos assistido controlado e vai usar nos modos assistido PSV e o CPAP. O que é isso? O PSV é uma ventilação com pressão de suporte. Você estabelece uma pressão de suporte, certo? Que vai ajudar o ar a entrar dentro dos pulmões do paciente. Você vai estabelecer uma PIP, né, para evitar o colavamento alveolar. Esse paciente ele está entubado, né? Então, para evitar o colapso alveolar, você deixa lá uma PIP de 5 e deixa uma pressão de suporte, tá bom? Então, quando o paciente quiser respirar, quando ele disparar, fizer a alteração da sensibilidade programada, se for a pressão é quanto? Vamos lá, pressão, a sensibilidade da pressão, você vai ajustar quanto? Isso, menos 0,5 a menos 2. E se for a fluxo é quanto? Fala para mim. Isso, 2 a 6. Ok. Então, quando o paciente tiver alguma alteração de fluxo ou de pressão, o aparelho vai desencadear um disparo e vai estabelecer uma pressão de suporte para ajudar esse paciente a respirar. É um método que é usado durante o desmame da ventilação mecânica. Só que aí o CPAP. Não, o CPAP é um método um pouquinho diferente. Ele não tem PIP nem pressão de suporte. Na verdade, tem uma pressão positiva contínua nas vias aéreas. Então, é muito utilizado em ventilação não invasiva, através da interface, seja uma máscara facial, nasal, o aparelho estabelece uma pressão positiva acima da pressão atmosférica, né? Logicamente, você vai botar uma pressão acima da atmosférica, então quando o paciente quiser respirar, esse ar vai entrar com mais pressão, ou seja, com mais facilidade nas vias aéreas do paciente e vai facilitar a respiração, diminuindo o trabalho respiratório e o esforço respiratório, melhorando pacientes, principalmente utilizado em pacientes com apneia obstrutiva do sono. Tá? Então vamos lá. Modo assistido controlado, VCV e PCV. Modo assistido são os modos de desmame, no caso PSV, e o modo da VNI, que é o CPAP. Tá ok? Perfeito. Então vamos agora fazer um resumo dos disparos. Tá certo? Vamos lá. No modo controlado, quem dispara? Quem dispara é o aparelho. Certo? Você bota lá a frequência respiratória e vai disparar tantas respirações por minuto. Já no modo assistido, quem determina o disparo é o paciente, através da sensibilidade. Pode ser a pressão ou fluxo, se for pressão a menos 0,5 a menos 2, e for fluxo 2 a 6. Tá? Ok. Então, já dá para entender o seguinte. Quando é que eu uso o modo controlado? Quando eu digo controlado, é assistido controlado, né? Quando é que eu uso os modos controlados? Os modos controlados a gente usa assim que intuba o paciente. Você pensa, eu vou extubar o paciente nas próximas 24 horas? Não. Se eu não vou extubar, eu deixo no assistido controlado. Não, eu pretendo extubar o paciente. Aí você vai botar no modo assistido. Qual o modo assistido de desmame da ventilação mecânica? O PSV, pressão de suporte. E se o paciente for usar uma VNI, você vai usar o CPAP, pressão contínua nas vias aéreas. Tá? Então, uma pergunta que ficou é o seguinte: se esse paciente está em desmame de ventilação mecânica e ele precisa estar em desmame e você alterou o modo para um modo de pressão de suporte, certo? Tudo bem, botou o modo de pressão de suporte. E quem dispara é quem no modo de pressão de suporte? Quem dispara é o paciente, através da sensibilidade. O paciente faz esforço respiratório, esse esforço respiratório vai ser identificado pelo aparelho, tudo bem. Mas se o paciente não fizer o esforço, ele está sedado, está rebaixado, teve uma piora clínica, entendeu? Teve algum evento vascular cerebral agudo e ele rebaixou. Ele estava em modo assistido, ele que disparava a ventilação, mas agora ele rebaixou e agora não consegue mais respirar. Aí o aparelho vai deixar o paciente morrer de apneia, fazer hipoxemia e morrer, porque quem dispara no modo assistido é o paciente. Pois é.
Então, isso não vai acontecer, né? Existe uma ventilação de segurança. Então, todas as vezes que você for ajustar o seu modo assistido, que é o PSV, você é obrigado a ajustar a chamada ventilação de respaldo, também chamado backup de apneia. Então, você vai botar lá um tempo lá em torno de 6 a 8 segundos, para que o quê? Se o paciente não disparar uma ventilação, certo? O paciente não disparou uma ventilação nesse período, o que vai acontecer? O aparelho vai mudar o modo ventilatório PSV para um modo controlado, seja VCV ou PCV, depende do seu ajuste, certo? E vai ficar alarmando na sua frente. Esse alarme, inclusive, muitos aparelhos ele não silencia. Você tem que ir lá e realmente reajustar, ver o que está acontecendo no paciente, tá? Então, o que é a ventilação de respaldo? O que é o backup de apneia? É a ventilação quando o paciente, é o ajuste que você faz na ventilação assistida, no modo assistido, no caso o PSV, para que o paciente não morra de apneia. Então, é um tempo, esse ajuste é um tempo, você bota lá em torno de 6 a 8 segundos, que é um tempo seguro para que o paciente, é um tempo suficiente para o paciente disparar uma ventilação, tá? Então, agora a gente falou dos disparos, agora vamos falar das ciclagens. A ciclagem pode ocorrer, o que é a ciclagem? Lembrando, né, que a ciclagem é a mudança da fase inspiratória para a fase expiratória. Então, é quando abre a válvula. Lembrando que o aparelho ele não puxa o ar de dentro do pulmão, tá? O aparelho de ventilação mecânica, ele joga uma pressão positiva na fase inspiratória, insufla os pulmões, e quando vai converter para a fase expiratória, ele abre a válvula e sai o ar dos pulmões, tá? Aí isso se chama ciclagem, fase ins e fase ex, tá ok? Essa ciclagem no modo VCV, que é a ventilação controlada a volume, o ajuste primário no modo VCV é o volume. Você bota lá, eu quero que entre 420 ml em dona dextalina. Então, você vai pegar e vai ajustar esses 6 ml por quilo, né? E vai entrar os 420. Quando terminar de entrar os 420, o aparelho abre a válvula e converte para a fase expiratória, ou seja, cicla. Passa da fase ins para a fase ex. Então, isso é chamado de ciclagem. Ok, entendi. Agora, no PCV. No PCV é o seguinte. No PCV, você não programa o volume, você ajusta a pressão. Você vai ajustar a pressão. Você vai botar uma pressão inspiratória, que eu recomendo você botar em torno de 15 a princípio, certo? 15 centímetros de água. E o volume vai ser variável, né? Mas você não vai, a gente não vai pensar nisso agora. Você bota a pressão inspiratória, que é de 15. Bota PIP, nos dois bota PIP, depois bota a pressão inspiratória em torno de 15. Tá? Aí esses 15 vai dar um volume, mas não importa o volume. O que realmente cicla, o que faz a ciclagem no modo PCV, modo controlado da pressão, ou seja, a conversão da fase inspiratória para a fase expiratória, é o tempo. Que tempo é esse? É o tempo inspiratório. Então, ou seja, a mudança da fase inspiratória para a fase expiratória no modo PCV é a tempo, que é o tempo inspiratório. Max, e quanto é esse tempo inspiratório? A gente já falou, é em torno de 0,8 a 1,2 segundos. Então, vamos deixar um tempo inspiratório 0,8 a 1,2. Tá, entendi. Agora, como é que acontece a ciclagem? Acontece a ciclagem no modo PSV, no modo assistido. Então, vamos lá. O modo assistido é um pouquinho diferentão aí, tá? O VCV é fácil, cicla volume. O PCV é fácil, cicla tempo, que é o tempo inspiratório, 0,8 a 1,2 segundos. E é o PSV. O PSV é o seguinte, se lembra, o PSV você bota uma PIP e bota uma pressão de suporte. Essa pressão de suporte insufla os pulmões quando o paciente dispara lá de acordo com a sensibilidade. Ok. Então, ele bota uma pressão. Agora, quanto é que essa pressão... Existe um tempo inspiratório aí, de um PSV, para que aconteça a insuflação dos pulmões? Não, na verdade, a ciclagem, ou seja, a mudança da fase inspiratória para a fase expiratória no modo PSV acontece devido à redução. Isso pode inclusive ser ajustado. Mas, assim, no geral, acontece em torno da redução de 25% do fluxo inspiratório. Eu não estou entendendo, Max. Vamos lá. Quando o paciente dispara, ou seja, inicia a ventilação, uma fase inspiratória, o aparelho joga ar dentro dos pulmões. Certo? Ok. Aí esse fluxo inicial é um fluxo alto,
porque o pulmão está aberto, não tem ar dentro do pulmão, você começa a jogar, aí o pulmão vai insuflando, e esse fluxo vai reduzindo. Quando chega na redução de 25%, ou seja, reduz em torno de 25% do fluxo que era inicial, que do começo da respiração, ele interrompe a insuflação dos pulmões e faz o quê? Abre a válvula, acontece a fase expiratória. Então, essa ciclagem é um pouquinho diferente. Então, VCV, ciclar a volume. Você programou 420 em dona dictalina, entrou 420, ciclou, fase expiratória. PCV, ciclar a tempo. Você botou o tempo lá em dona dictalina de 1 segundo, passou 1 segundo com a pressão lá de que você programou de 15 centímetros, passou 1 segundo, cicla, entrou na fase expiratória. E se você estivesse usando o modo PSV, é devido à redução do fluxo expiratório. Então, o aparelho joga o ar, né, um fluxo inspiratório inicial alto, quando reduz 25, abre a válvula e acontece a fase expiratória. Então, essa é a ciclagem nos modos, nos principais. Tá? Então, vamos lá. Vamos agora começar a falar sobre a introdução ao estudo das curvas. Essa é a parte, talvez uma das mais importantes do estudo da ventilação mecânica. Você não pode fazer ajustes e ventilar o seu paciente, fazer o atendimento a pacientes em suporte ventilatório sem entender as curvas. Então, aqui nós temos aqui na sua frente os 3 tipos de curvas, que é volume por tempo, fluxo por tempo e pressão por tempo. Então, tanto no modo PCV, VCV ou PSV, você vai ter que avaliar as 3 curvas de volume, fluxo e pressão. Tá? Então, em volume. Veja aqui, o volume inicial no modo controlado, volume inspiratório, depois esse volume ele retorna aqui para o zero, né? Expiratório. No modo assistido de forma semelhante e na expiração também de forma semelhante. Tá? No modo controlado, aqui a gente tem um fluxo constante. Tá? Veja aqui um fluxo constante, tá? Fluxo inspiratório e a fase expiratória. A gente quer mostrar nesse modo aqui assistido que houve uma alteraçãozinha aqui, ó, no fluxo no início da fase inspiratória, mostrando que esse ciclo foi um ciclo assistido, foi disparado pelo paciente. Ele promoveu uma alteração do fluxo, né? Ele realizou uma alteração do fluxo e o aparelho disparou a ventilação mecânica. Aqui a respiração espontânea, que você pode observar que a ventilação espontânea é algo mais fisiológico, as curvas não são tão retinhas. Tá? Aqui, ó, no modo controlado, pressão inspiratória, depois volta para PIP. Aqui a gente quer mostrar que houve uma pressão negativa antes, né, do ciclo ventilatório, mostrando que quem disparou esse modo foi quem? Quem disparou esse ciclo foi o aparelho, ou seja, foi o modo assistido. Desculpe, foi o paciente. O paciente fez uma pressão negativa entre menos 2 a menos 0,5 a menos 2 e o aparelho disparou um ciclo ventilatório. E aqui a gente quer mostrar que na respiração espontânea, a fase inspiratória do paciente é uma pressão negativa, né? E a fase expiratória é uma pressão positiva. Pode ser positiva no caso, né? Então, ou seja, aqui é o princípio da pressão negativa. Aqui nós temos os princípios da pressão positiva, tá? Então, aqui, ó, curva de volume, tá? Então, aqui você tem o volume, tá? Ó, volume inicial, inspiratório, expiratório, tempo expiratório, aqui esperando, né? Disparou, volume, tá? E aqui você tem volumes variáveis, tá? Os volumes variáveis geralmente são em modos assistidos, onde quem determina o volume é o paciente. Aqui é possivelmente um modo controlado, por exemplo, controlado a volume, onde o volume fica fixo, certo? Então, curva volume por tempo. Aqui é uma curva de fluxo, ó. Você tem a fase inspiratória, com fluxo constante, e aqui é negativa, né, a fase expiratória, retornando para o zero. Então, o fluxo é zero, acontece uma fase inspiratória com fluxo constante positivo, depois muda para a fase expiratória com fluxo negativo até chegar no zero. Tá? Ok? Então, aqui nós temos esses três tipos de curva. Esse aqui é o senoidal, que é o fisiológico, mas temos esses 3 tipos de curva aqui. Fluxo constante, desacelerado 50% e desacelerado.
tá certo? Desacelerado em 50% do tempo inspiratório, e o fluxo é constante durante todo o tempo inspiratório. Max, eu posso escolher qual curva? Veja bem, no modo controlado a volume, tá? Você pode fazer a escolha desses fluxos, desses tipos de curvas de fluxo, tá? Um fluxo constante, um fluxo desacelerado, 50% e um desacelerado. Esses três tipos de curva você pode escolher. Vamos lá. Qual a diferença? Não existe nenhuma condição clínica que seja beneficiada por um fluxo constante, desacelerado ou desacelerado 50%. Acredita-se que os fluxos desacelerados são mais parecidos com o fluxo fisiológico, então seriam melhores, mas isso não se mostrou com boas evidências significativas. Então você pode escolher o fluxo que você quiser, um dos três fluxos, tá? Ou constante, desacelerado ou desacelerado 50%. No modo PCV, controlado a pressão, o fluxo é livre. Você bota uma pressão e o fluxo ele vai depender da mecânica respiratória do paciente, da sua pressão e da mecânica, certo? E também então, do tempo de subida da pressão, porque quando você bota controlado a pressão, digamos, você colocou lá em dona Dextalina 15 centímetros de água. Quando você bota 15 centímetros, leva um tempo para subir até os 15. Então, digamos que demora 0,1 segundos. Então, demora lá até chegar aos 15. Então, esse tempo de subida, que é chamado de rise time, tempo de subida, ele pode variar e pode ajustar um pouquinho o fluxo, mas, na verdade, o fluxo é livre. No modo PCV, o fluxo é livre. Tá? A gente controla essa curva de fluxo no modo controlado a volume. Então, qual dessas três escolher? Qualquer um. Porém, o fluxo constante ele está associado a maior pressão de pico. Então, na nossa parte prática, a gente vai ver que quando a gente coloca um fluxo constante, aumenta, você pode encurtar o tempo inspiratório, aumentar a pressão de pico. Um fluxo desacelerado não, você deixa um tempo inspiratório às vezes até um pouquinho maior, consegue deixar um tempo maior e menores pressões de pico. Então aqui você consegue ter menor pressão de pico e no fluxo constante você termina tendo maiores pressões de pico. E essas pressões de pico, se forem acima de 35 centímetros de água, acima de 40 centímetros de água, pode precipitar um barotrauma e um pneumotórax. Tá? Aqui, ó, lembrando que na respiração espontânea a fase inspiratória é negativa, pressão negativa, que é o princípio da pressão negativa, e durante a ventilação mecânica, durante a fase inspiratória, você tem uma pressão positiva, que é o princípio da pressão positiva. Tá? Então, aqui, ó. Aqui uma curva de pressão versus tempo no modo VCV, que é volume controlado a ventilação controlada a volume. Então, observe o seguinte, ó, essa pressão inicial é a PIP, que é em torno de 5 centímetros, certo? Você estabeleceu um volume, por exemplo, que você quer entrar 420 ml em dona Dextalina, vai chegar lá, você quando está jogando esses 420 ml, vai chegar uma pressão de pico, né? Então, essa aqui é a pressão de pico. Tá? Digamos aqui deu em torno de 20 centímetros de água. Lembrando que quando você ventila a volume, você não sabe quanto vai dar a pressão inspiratória final, a pressão de pico. A pressão é variável. No modo controlado a volume, você controla o volume, a pressão é variável. No modo controlado a pressão, você controla a pressão, mas o volume é variável. Então aí você vai ajustar um ou o outro, tá? Então, você jogou os 420 ml e chegou na pressão de pico, digamos 20 centímetros de água. Então, essa aqui é a fase inspiratória. Depois, ó, começa a ter a expiração, né, soltar o ar e a fase expiratória. Nesse caso aqui, nesse ponto 2, foi estabelecido o que a gente chama de pressão de pausa. Desculpe, tempo de pausa. O tempo de pausa é uma fração do tempo inspiratório que a gente viu, já aprendeu, né? No qual o fluxo é zero. Então, aqui o fluxo está sendo zero, tá? O fluxo é zero. Aí a pressão de pico, o volume de ar se reacomoda dentro do pulmão e a pressão de pico ela reduz até chegar a uma pressão chamada pressão de platô, que é essa pressão associada à distensão pulmonar. Pacientes que têm um pulmão com uma distensão pulmonar, tá? Com o pulmão muito distendido, essa pressão aumenta muito. Então, a gente tem que deixar esses valores abaixo, principalmente abaixo de 30 centímetros de água.
Então, essa é a pressão pulmonar, então pressão de pico, pressão de platô, depois volta para PIP. Então, isso aqui é um gráfico de pressão versus tempo do modo VCV com tempo de pausa. Pausa inspiratória, tá? Então, aqui, ó. A gente pode também procurar na avaliação das curvas o que? O esforço respiratório do paciente. Aqui, ó, o paciente puxou o ar, fez uma pressão negativa antes do ciclo ventilatório, tá? Aqui o paciente fez uma alteração de fluxo antes da fase inspiratória. E aqui foi só uma tentativa, ele tentou respirar, sendo que não atingiu o limiar. Então, por exemplo, digamos que você botou lá uma pressão negativa de -2. Ele fez uma pressão negativa só de -1, ou seja, não conseguiu chegar no limiar. Então, o esforço do paciente aqui não consegue atingir o limiar de sensibilidade e não desencadeou um ciclo ventilatório. Então, aqui são os esforços dos pacientes, esforço respiratório dos pacientes e alterações também. Essas alterações de fluxo são características do esforço do paciente. Em alguns ventiladores, essas pressões negativas do paciente ou essas alterações do fluxo desencadeadas pelo paciente são simbolizadas no seu aparelho com cores diferentes no monitor. Tá? Ok, falamos um pouquinho sobre essa parte inicial de curvas. Agora vamos falar num ajuste chamado de relação in-eis, ou seja, inspiração e expiração. Tá? Então vamos lá. A relação in-eis, que é a relação entre o tempo de inspiração e o tempo expiratório, né? Tempo inspiratório e tempo expiratório, ela precisa ser ajustada para que você consiga manter o tempo inspiratório no tempo correto, que é em torno de 0,8 a 1,2 segundos. Então você não tem que estar olhando muito para essa relação in-eis, você tem que olhar para o tempo inspiratório, certo? Então, por exemplo, se você está ventilando a 12 respirações por minuto, a cada 5 segundos tem um ciclo respiratório, um ciclo ventilatório, né? 12 incursões respiratórias por minuto, então a cada 5, não tem 60 segundos, um minuto? Então a cada 5 vai ter um ciclo ventilatório. Então, nos 5 segundos, você vai ter o tempo. Dentro dos 5 segundos de um ciclo respiratório, você vai ter o tempo inspiratório e vai ter o tempo expiratório. Tá? Tempo inspiratório e tempo expiratório. Aí essa relação é dada pela relação in-eis. Então, por exemplo, se você pode deixar 1 segundo para inspiração e 4 para expiração. Tá? Então, a relação vai ser de 1 para 4. Tá? Ou seja, a relação in-eis só serve para você, principalmente para você deixar o tempo inspiratório dentro da faixa da normalidade. Em poucas situações, você vai precisar deixar o tempo inspiratório menos que a faixa da normalidade, principalmente em casos de broncoespasmo. Então, pode ser que você precise reduzir um pouquinho mais o tempo inspiratório e deixar essa relação um pouquinho menor, ou seja, 1 para 4, 1 para 5, entendeu? Mas muito cuidado nesses ajustes da relação aqui. Sempre procurar manter a relação, o tempo inspiratório. Então, Max, quando é que você usa ajuste o tempo inspiratório? Eu nem olho, eu quero saber do tempo, eu nem olho a relação in-eis, eu quero saber do tempo inspiratório se está dentro da faixa correta. Tá? Um problema que acontece durante a ventilação mecânica é que se você deixar o tempo expiratório muito curto, certo? Por exemplo, aqui, ó, nessa curva aqui, ó, teve a fase inspiratória e a fase expiratória. Na fase expiratória retornou o zero, ou seja, o paciente conseguiu liberar todo o ar que foi insuflado durante a inspiração. Fase inspiratória, fase expiratória. Sendo que veja que nesse ciclo aqui, ele não conseguiu retornar para o zero, certo? Então, a fase expiratória não conseguiu retornar para o zero. Tá? Então, aqui o que a gente chama o quê? De autopip. Aqui vai começar a ter um volume aprisionado, por exemplo, entra 420 ml em dontadixtalina e não sai os 420, sai só 400, fica 20 lá. Aí no outro ciclo, entra 420, só sai 400. Aí ficou 40 e assim vai. E vai insuflando, vai aprisionando esse ar dentro do pulmão e gerando uma PIP, que é uma pressão expiratória, né, positiva, chamada de autopip, que a gente chama também de PIP intrínseca dentro do pulmão do paciente. Desencadeada por quê? Porque
você não deixou o tempo suficiente para o paciente exalar todo o ar. Então, aqui eu tenho que aumentar o tempo expiratório para corrigir a autopip. Então, tem que aumentar esse tempo expiratório. Max, eu quero saber quanto está a autopip. Você vai fazer uma pausa expiratória. Alguns aparelhos você tem lá o botão pausa expiratória. Você aperta e ele vai mensurar. Então, depois a gente vai fazer um exercício, né, de pausa expiratória para calcular a autopip. Quanto de autopip eu tenho que deixar? 0. Sempre que possível, deixe 0 de autopip. Tá? Então, você vai aumentar o tempo expiratório para evitar a autopip. A autopip está associada a aumento de morbidade, piora clínica, piora de desfecho clínico, podendo inclusive aumentar o tempo de ventilação mecânica. Então, o paciente ele não é beneficiado com a presença da autopip. Tá? Ok, então a pergunta que fica lá, como consigo mensurar o valor da autopip? Fazendo uma pausa expiratória, e vou calcular. E como é que eu corrijo a autopip? Deixando um tempo expiratório maior. Tá? Como é que eu faço? Como é que eu deixo um tempo expiratório maior? Né? O que eu faço? Eu aumento esse tempo respiratório, por exemplo, se a relação estava 1:2, eu deixo para 1:3, 1:4, estou aumentando esse tempo respiratório através da relação em ex, ou eu vou diminuir a frequência respiratória. A frequência respiratória estava de 20, eu deixo 15, ou seja, eu vou deixar mais tempo, ao invés de deixar o paciente fazendo vários ciclos respiratórios, eu encurto a frequência respiratória e deixo mais tempo o paciente para conseguir exalar esse ar. Então, como é que eu corrijo a autopip? De duas formas. Diminuindo a frequência respiratória e diminuindo a relação em ex, ou seja, deixar a relação em ex para 1:4, talvez até 1:5, no intuito de você conseguir aumentar o tempo expiratório e possibilitar que o paciente consiga expirar todo o ar que entrou durante a inspiração. Então, vamos revisar aqui o que a gente aprendeu nesta aula. Vamos lá. Então, disparo. Vamos lá, vocês vão responder comigo, tá bom? Você está assistindo agora, sei que está cansado, mas vamos aqui concentrar. Então, no modo controlado, quem dispara? O aparelho. Isso. Através, né, do ajuste lá da frequência respiratória. Tá? O início da ventilação através da frequência respiratória. Modo assistido, quem dispara? Fala para mim. No modo assistido, quem dispara é o paciente. Através de qual ajuste? Sensibilidade, está aqui embaixo. Sensibilidade. A sensibilidade pode ser fluxo ou pressão. Se for fluxo, 2A6. Pressão. Pressões negativas, né? De quê? Menos 0,5 a menos 2. Fala para mim. Não deixa de falar não, certo? Lembrando que não existe mais modo puramente controlado. Todos são praticamente assistido controlado. Ciclagem. Fala comigo. Vamos lá. Ciclagem. A ciclagem é a mudança da fase o quê? Fala. Ciclagem, mudança da fase inspiratória para a fase o quê? Expiratória. Ok. Então, a gente está mudando aqui, né? PCV, no caso, a mudança da fase ins para ex é de acordo com o tempo inspiratório. E o VCV, a mudança da fase ins para ex através do volume. Tá? Perfeito. E o PSV, o mais diferentão, que a mudança da fase ins para ex acontece através da redução do fluxo em torno de 25% do fluxo inicial. Ok? Qual é o valor que eu devo programar para a ventilação de respaldo, que é a ventilação, o backup de apneia, lá, que é programado no modo PSV? Em torno de quanto? Lembra? Tempo de apneia. Quanto é que você vai esperar para o paciente aí em apneia? 6 a 8 segundos. Quais os ajustes que devem ser realizados para aumentar o tempo expiratório e diminuir a chance de autopip? Como é que aumenta o tempo expiratório? Diminua o quê? Diminua o quê? Frequência respiratória, né? E faço o quê? A relação diminui a relação em ex também. Deixa a relação de 1:4, talvez até 1:5. Tá? Qual tipo de curva é utilizada para mensurar, para avaliar a presença de autopip? Então, é a curva de fluxo por tempo. Quando você percebe que o fluxo negativo não retornou para o zero imediatamente antes da fase inspiratória. E como é que a gente mensura o valor da autopip? Como a gente calcula? De acordo com a pausa expiratória. Tá? Então, eu queria agradecer a vocês. Muito obrigado pela presença na aula de hoje. E a gente se encontra na próxima aula. Valeu!
Assim sim.